Ó, nós vamos fazer essa aqui, ó, hoje, com a técnica do ferrugem. E eu vou ensinar a botar a alcinha aqui também, tá bom? Então é uma cestinha. O que eu faço primeiro? Lavo a latinha bem lavadinha e depois seco bem e depois eu vou passar o primer. Assim, só para avisar para vocês que o primer que a gente compra em loja de artesanato, ele demora uma meia hora a 45 minutos para pintar. Por quê? Você pinta com o pincel e tem que estar esperando as 3 demãos. Eu acho importante que vocês passem 3 demãos de primer, aquele primer à base d'água. Eu pintei 2, 4, 6, 8 latinhas. Daí eu fiz tudo de uma vez só e fiz com primer spray. E já respondendo a pergunta, porque eu sei que vocês vão me perguntar: Tânia, precisa pintar a latinha dentro? Precisa, para ficar mais bonito, porque se você pinta só fora, dentro com o tempo ela enferruja, tá bom? Por quê? Porque tinha alimento ali dentro e lá dentro, dizia, o alimento entra dentro das frestinhas e acaba realmente enferrujando a latinha. Então eu passo o primer dentro e fora. Deixa eu mostrar o primer que eu usei. Eu vou dar 2 opções para vocês. Eu uso sempre o da Tech Bond. Quando eu não tenho mais o da Tech Bond, eu compro o da Cologin. Eu pego o que tiver mais fácil para mim. Então o primer eu passo 2 demãos de primer spray e primer à base d'água, que é isso que a gente compra em loja de artesanato e que pinta com pincel, 3 demãos, tá, gente? Então hoje, para fazer essa latinha na técnica do ferrugem, o que nós vamos precisar? De uma tinta marrom, de uma tinta ferrugem, de uma tinta ouro e de uma tinta cerâmica. Eu vou botar aqui no pote e vocês vão ver mais ou menos o tom para que vocês possam fazer com as tintas que vocês têm. E você pode usar tinta PVA e tinta acrílica. Pincelzinho chato. Esse pincel chato é da Julie Santiago, tá? Ela mandou para que eu testasse, ele é excelente. Nós vamos começar com a tinta marrom. E conforme a aula eu vou apresentando tudo que a gente vai usar. Vamos fazer uma coisa bem certinha aqui para vocês. Hidrato meu pincel na água, hidrato o pelinho dele. Venho na tinta marrom purinha do pote, sem estar aguada. Ó, eu passei o primer, 2 demãos dentro, ó. Dentro eu já pintei de marrom, tá, gente? Também pintei com o pincel. E fora passei 2 mãos de primer spray. Mas também pode usar aquele primer à base d'água. Eu começo aqui pelo fundo. Eu gosto de pintar dentro primeiro e deixo secar, que depois eu posso pôr a mão assim dentro. Então, depois do primer passado, é importante que você passe no mínimo 2 demãos de tinta, tanto PVA quanto a tinta acrílica. Então, ó, eu vou passar uma demão aqui. Ó, aqui, ó, eu dei uma demão. Tô dando, né? Ó, eu estico bem a tinta. Dentro eu também dei 2 demãos. E agora eu vou secar com o secador. Então, para fazer a técnicazinha do ferrugem, precisa de 2 demãos, ó. A primeira demão fica assim, ó, toda manchadinha. E eu já trouxe uma aqui, toda passadinha já, a segunda demão. E agora nós vamos para a técnica. Tem uma folhinha de papel aqui, esse meu papel ele é lisinho, é um papel crochê. Eu vou usar a tinta, não, eu vou pôr na sequência aqui para que vocês, se vocês quiserem anotar como faz a técnica. Nós vamos usar o cerâmica. Depois nós vamos usar o ferrugem e depois a tinta ouro.
E eu vou usar uma esponja marinha. Quem trabalha com artesanato, gosta de fazer técnica, é bom ter uma esponja marinha. E essa técnica, ela só fica esse efeito com a esponja marinha. Dá pra fazer com outras esponjinhas, mas as tintas se misturam muito, tá? Olha só, então tá ali a tinta. Eu tenho aqui, ó, a esponja marinha, já hidratada na água. Na verdade, ela não tá nem hidratada, ela tá encharcada. Ó, eu torço ela bem. E para fazer a técnica, eu começo assim, ó. Eu venho com o cerâmica, vou em cima da tinta, bato bastante a tinta para que a tinta entre na esponja e fique assim, ó, um marmorizado. Não é para ficar assim com excesso de tinta, tá? Aí eu vou passar, começando aqui pelo fundo, assim, fazendo umas manchas com a tinta cerâmica. A tinta cerâmica é a primeira cor e eu faço assim, ó, umas manchas. Depois de ter feito as manchas, você não pode deixar secar. Vem com o lado da esponja que você não usou e vem batendo. Na verdade, o nome disso aqui agora é marmorizar. Marmorizar a tinta que foi colocada. Não é para ficar mancha de tinta, é marmorizar. Aonde você achar que ficou pouco, pode colocar mais. Depois você limpa de novo a sua esponja e já entra com a tinta ferrugem, com a tinta cerâmica que eu acabei de colocar ainda molhada. E o ferrugem você também vai fazer a mesma coisa. Vai procurar botar o ferrugem aonde não tem o cerâmica, ou se por cima do cerâmica também. Ó, 1, 2, 3, 4. Para que contar, né, gente? E meninas, já compartilharam? Me conta aí nos comentários se vocês já compartilharam e de onde vocês são também, de onde vocês estão falando. Agora eu passei o ferrugem e eu venho com o lado da esponja que eu não usei e eu dou batidinhas marmorizando aquela tinta. Essa técnica vocês podem usar inclusive na madeira. Em plástico também, em ferro galvanizado, desde que, né, nessas outras peças, tipo galvanizado, plástico, vidro, tem que passar o primer. Então hoje nós estamos usando uma latinha. Ó, e ficou assim, ó, olha que lindeza. E por último, ainda com a tinta toda molhadinha, eu lavo de novo a esponja. Agora, por último, o ouro. Aqui as tintas estão todas molhadas. Elas têm que ser trabalhado com elas molhadas para que elas se fundam, se encontrem e ela dê o efeito de ferrugem. Agora eu vou na tinta ouro. Vou bater ela bem, para que ela fique só marmorizadinho. Ó, vou até trazer mais para cá, vou botar mais um pouquinho de água. E eu vou bem de leve agora, tá? Então, ó, a última cor, o ouro, pode ser usado o âmbar também. De leve também. Vou botar a bundinha dela assim pra cima. Então, é em alguns lugares, não é em tudo. Então, aqui, ó, a técnica, ela acaba aparecendo um pouquinho de cada tinta. E depois que você fez isso, você vem com a partezinha também que não usou, marmoriza. Aí as tintas se juntam e fica uma coisa incrível, gente. Vocês vão amar. E é tudo muito de leve que a gente tem que fazer. Não pode fazer força. Ó, eu tô até passando mais uma vezinha para aparecer mais. E eu vou marmorizar de novo. Aqui eu tô rodando a lata, a esponja quase nem sai do lugar. Gente, agora eu vou secar com um secador para que vocês possam ver bem de pertinho como é que ficou. Vamos ver, nós vamos tentar botar bem de pertinho aqui para vocês verem como é que ficou.
Então tá. Então o próximo passo agora eu vou pegar uma esponja normal, tá, gente? É que a minha é assim. Aquela esponjinha, pode ser que é até aquela que a gente lava a louça, um lado é verde, né, abrasivo, e o outro lado é simples. Você pode usar aquele. E eu vou vir aqui, ó, na tinta ouro. Pode ser a tinta ambar também. Eu vou vir com a tinta ambar, tá? Eu tenho ela aqui. É que a tinta ambar, ela dá um efeito mais enferrujado. Ó, aqui, ó, tinta ambar. Essa tinta ambar é incrível. Vou molhar a esponjinha, também vou dar umas batidinhas. E eu vou aqui, ó, onde tem o frisozinho dela, eu vou, tipo assim, ó, meio que enferrujar. Dar um efeito mais de ferrugem, um acabamento aqui. Ó, e aqui na parte de cima também. Na lateralzinha aqui do friso, sempre batendo. Prontinho, ficou assim, ó. Você pode até aqui dar duas demãos para aparecer mais. Ele valoriza o enferrujado da latinha. Então é isso.